Aleluia. Graça e a paz, noiva do Cordeiro. Adoradores do Deus vivo, chegou alguém aqui? Tem alguém? 3 pessoas, amém. Glória a Deus. Estava ouvindo o Everaldo compartilhar o testemunho do Cauã. E eu me lembrei de algo que eu também tenho vivido na minha casa. Eu acredito que já é Deus preparando a próxima geração. E eu acredito que eles vão mais longe do que nós. Minha filha ganhou R$50 de presente do meu sogro. E ela ganhou, a Rebeca também. Aí mais tarde ela procurou a Laura e falou assim: mãe, quanto que é o dízimo de R$50? Aí Laura falou: então é R$5. Ela separou e fez uma carta. Está preparado lá em casa, vai chegar, mestre. Eu fiquei maravilhado com aquilo. Algo espontâneo, a gente nunca pediu. A única coisa que ela consegue é ver os pais fazendo. A gente sempre faz, mas a gente nunca disse: olha, você tem que fazer isso, ou você precisa fazer isso. É algo que está fluindo do coração dela, e eu achei muito interessante. E vendo o irmão Everaldo compartilhando o testemunho, eu percebo que Deus está preparando uma futura geração que vai alcançar lugares mais longe do que o que nós estamos alcançando. Glória a Deus pela sua vida. Eu estou vendo aqui algumas pessoas que fazia tempo que eu não via. Glória a Deus pela sua vida. Eu tenho uma palavra de Deus para ministrar no seu coração. Eu não sou pregador, eu sou servo do Senhor. E nessa noite Deus me dá a honra de ser o garçom na mesa. Eu quero servir a sua vida aqui como noiva de Cristo. E eu tenho um cardápio que Deus ministrou ao meu coração nessa tarde. Eu acredito que vai edificar a vida de muita gente aqui. Abra a sua Bíblia comigo em Jonas. Jonas capítulo 1. Jonas fica depois de Obadias. Antes de Miqueias. Não sei se isso ajuda muito. Mas Jonas capítulo 1. Aleluia. Quem encontrou, diga glória a Deus. Então vamos ler, o texto diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigiu-se para Tarse, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, para fugir do Senhor. Embarcou-se para Tarsis, para fugir do Senhor. Antes de começar, eu queria fazer 3 perguntas aqui essa noite. Eu queria perguntar para você que está aqui nesse ambiente, para você que nos acompanha na sua casa: você ouve a voz de Deus? Quem é que ouve a voz de Deus? Deixa eu ver. Pouca gente. Eu vou repetir a pergunta: você ouve a voz de Deus? Você obedece a Deus? E a terceira pergunta: qual a vontade de Deus para a sua vida? Você sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida? É fato que todos nós temos um propósito. Quando você nasceu, Deus já constituiu um propósito para você. Existe um propósito para a sua vida. Existe um propósito para a minha vida. Agora, qual é o propósito de Deus na sua vida? Você tem essa resposta? Você nasceu para quê? Você está aqui nessa noite para quê? Por quê? São perguntas que
Sempre nós estamos fazendo na nossa vida, por que eu nasci, por que eu estou aqui, qual é o propósito de Deus na minha vida. Eu estou sempre me fazendo essas perguntas, algumas delas já respondi. Tem hora que eu não consigo entender, e eu consigo orando e perguntando: Deus, qual é o propósito para hoje? O que o Senhor tem para fazer na minha vida hoje? O que o Senhor espera de mim hoje? São perguntas que nós estamos sempre fazendo na nossa vida, tentando entender e tentando responder essas perguntas. E meditando hoje nesse texto e tentando responder essas perguntas, a primeira indagação que eu parei para meditar é que quem anda com Deus, ele não tem vontade própria. Quem decide caminhar com Deus, ele precisa entender que ele não tem mais vontade. Quem decide ser um servo do Senhor, um verdadeiro cristão, ele precisa entender: eu não tenho mais vontade em mim mesmo. Eu vivo para cumprir a vontade de Deus. Eu vivo para cumprir o propósito de Deus na minha vida. Então pouco importa aquilo que eu quero, aquilo que eu almejo. O importante é fazer a vontade de Deus. O importante é cumprir o propósito para que eu nasci. É cumprir o propósito para que eu fui chamado. Quem anda com Deus precisa entender isso. Porque eu vejo hoje, querido, que um dos maiores conflitos que nós enfrentamos é justamente nesse ponto. Porque tem pessoas que querem servir a Deus, mas elas estão cheias de vontades, cheias de planos, cheias de projetos pessoais. Então, quando Deus vem e apresenta o propósito, não cabe o propósito de Deus. Por quê? Porque eu já estou cheio. Eu já estou no limite daquilo que eu posso fazer, de onde eu posso alcançar. Então, quando Deus vem e me dá uma direção, fica difícil de eu entender isso. Agora, andar com Deus é você estar morto para você mesmo. É você entender: agora não mais vivo eu, mas é Cristo que vive em mim. A vida que eu agora vivo, eu vivo para a glória de Deus. Quem aqui está disposto a viver para Deus? Deus está te filmando hoje aqui. Deus tirou uma foto agora, hein? Então te prepara. Porque quando eu digo: Deus, eu estou disposto a viver o propósito, aquilo que o Senhor tem para mim, então Deus vem e vai fazer uma proposta. Assim como Ele fez aqui para o profeta Jonas. Deus chegou diante de Jonas, o profeta, o homem de Deus, e disse: Jonas, eu tenho para você uma missão agora. Eu tenho para você uma missão. E qual é a missão? Qual que é a direção? Vá à cidade de Nínive e pregue para aquela cidade. Por quê? Porque a maldade de Nínive subiu até a minha presença. A missão de Jonas era ir até a cidade de Nínive e pregar. Isso foi a palavra do Senhor veio a ele dizendo isso. Vai até Nínive e pregue a palavra que eu vou te dar. Mas aí começa um monte de situações acontecendo na vida do profeta Jonas. E eu fiquei me perguntando: será que se eu estivesse lá naquele dia, será que eu ia obedecer ao Senhor? Será que se você estivesse no lugar do profeta, você iria cumprir a missão? A gente precisa entender que Nínive era a capital da Síria. Era um povo cruel e perverso. Não era uma cidade qualquer. Tem ali um povoado, vai lá e prega a palavra. Não era qualquer pessoa. Não era um povo qualquer. Era um povo mau e perverso. Diz alguns estudiosos que os povos, os ninivitas, quando eles conquistavam uma cidade, eles chegavam e começavam a matar todo mundo. As mulheres que estavam grávidas, eles cortavam, arrancavam a criança em vida. Era um povo cruel e perverso, e a maldade deles subiu até a presença do Senhor. Aí eu fiquei tentando entender: se eu fosse Jonas, eu teria corrido antes de Deus falar. Deus falava Nínive e eu já saía para cá. Porque a proposta a que Deus fez era algo difícil de fazer. E é por isso que eu entendo por que Jonas fugiu. Jonas fugiu da presença de Deus.
E deixa eu dizer para você uma coisa: quem foge do propósito, ele não desfruta da presença. Quem foge, quem abre mão do propósito que Deus separou para ele, ele não desfruta da presença de Deus. Porque quando Deus separa alguém, nós precisamos entender que Deus separa para um propósito. Então Deus capacita, Deus derrama unção, Deus transforma a minha vida, me preparando para cumprir um propósito. Então aquele que abre mão do propósito, Deus não tem compromisso com ele. Às vezes a gente vem no culto e fica: Deus me enche. Eu preciso ser cheio do Senhor, eu preciso ser cheio do Teu Espírito. Aí a minha pergunta essa noite é: para quê? Você quer ser cheio de Deus para quê? Porque às vezes nós estamos clamando pelo Senhor: Deus me enche. Aí Deus fala assim: o que eu mais quero é te encher. O que eu mais quero é que a minha glória transborde na sua vida. Mas aí quando vem o chamado, quando Deus fala assim: agora vai para cá porque eu tenho um propósito na sua vida aqui. Vai para cá porque você precisa servir alguém aqui. Nem todos querem. Nós queremos ser cheios de Deus, mas quando Deus fala: chegou a hora, eu vou te enviar, nós não queremos. Aí são poucos. Então por que eu preciso ser cheio de Deus? Eu fiquei me perguntando: por que Deus tem que me encher? Por que eu tenho que ser cheio de Deus se eu não vou transbordar na vida de ninguém? Deixa eu dizer para você uma coisa: a medida que Deus tem para você não é só te encher. Você não é um lago, uma lagoa para ser cheio. Você é um rio. Deus quer fluir no seu interior, rio de águas vivas. Então todos que tiver à tua volta, que tiver sede de Deus, eles vão ver em você uma fonte jorrando. Aleluia! Quem crê nessa palavra? A medida que Deus tem para você e para mim, ela é transbordante. Eu preciso ser cheio de Deus para transbordar. Eu vou transbordar no local onde eu trabalho, eu vou transbordar na minha vizinhança, eu vou transbordar na onde eu estudo, em qualquer lugar, no trânsito eu vou transbordar da glória de Deus. Aleluia! 3 pessoas. O trânsito é um lugar bom para a gente transbordar da glória de Deus. A hora que alguém fecha você, Jesus te ama aí, meu irmão. Eu lembro de uma vez que estava eu e minha esposa, eu já contei esse testemunho aqui. Eu estava ali no viaduto do Despraiado e um carro veio e fechou. E eu estava distraído, conversando com a minha esposa, e eu entrei. E o pare era meu. E ele estava certo, né? E aí eu me distraí, fui em cheio. Bati na lateral. O cara já desceu do carro, queria me pegar. Ele já desceu, já arregaçou as mãos. Falei: hoje apanhei. Aí já fiquei quieto e calma. E ele: você está errado, você vai pagar. Eu falei: quem manda aqui é o senhor. O senhor que manda aqui. O que o senhor falar está falado. Eu estou aqui para servir o senhor. Não, mas você está errado e você vai ter que pagar. É o senhor que manda. O senhor falou, está falado. E ele brabo e falando. E eu falei: Deus, e agora como é que eu vou sair disso aqui? E eu fiquei quieto. Eu falei: meu Senhor, o Senhor está certo, eu estou errado. O que o Senhor falar que eu tenho que fazer, eu vou fazer. Tem que pagar o carro do Senhor, o meu, está tudo certo, eu vou pagar. Eu estou aqui para servir o Senhor. Eu estou errado em tudo aqui. Ele foi murchando igual um balãozinho assim. Não, o Senhor que manda aqui. Eu estou aqui para... Por que o Senhor precisa de mim? Ele deu uma olhada assim para mim e falou: quer saber de uma coisa? Pode ir embora, não precisa pagar não. Deixa isso quieto. Eu falei: eu preciso dar bom testemunho por onde eu ando. Mas dentro de mim eu estava com medo. Eu falei: hoje eu vou ter que tomar uma atitude aqui, senão eu vou ficar na lona. Mas eu decidi, falei: eu vou refletir a glória de Deus aqui. Porque, como é que será que Jesus ia se portar agora? Como é que Deus ia, né, se comportar aqui? É assim que eu vou me comportar agora. A palavra branda desvia o furor. Então eu vou por aqui. Amado, Deus te chamou para refletir a glória de Deus por onde você passa.
Deus está procurando homens e mulheres que estão dispostos a refletir o caráter de Cristo na terra. Você representa Ele aqui. Enquanto você e eu, nós estamos representando Cristo na terra, Ele me representa nas regiões celestiais. Ele é quem luta as minhas guerras, quem batalha, quem peleja por mim. E a minha missão é refletir o caráter de Cristo. O que é que as pessoas veem quando elas olham para você? Qual é o seu testemunho? Deus nos chamou para refletir a glória. Quem foge do propósito não usufrui da presença. A presença de Deus, querido, é muito mais do que esse friozinho na barriga que a gente sente no culto. É mais. O que Deus tem para você é muito maior do que vir no culto e ter essa sensação que nós temos, essa presença de Deus. Isso não é nada se comparado àquilo que Deus quer liberar sobre as nossas vidas. Mas Deus vai liberando à medida que eu vou entendendo o propósito e que eu vou estando disponível para Deus. 3 pessoas. Quando eu me coloco, eu estou disponível, aí Deus começa a fazer. Aí Deus começa a me dar mais. Aí Deus começa a liberar unção de capacitação. Tem gente que pensa, eu não estou preparado para fazer nada. Eu não me vejo preparado para fazer nada. E eu quero dizer para você uma coisa, eu também não estou preparado para fazer nada. Mas eu não estou nem preparado para estar aqui. A única coisa que eu fiz é, Senhor, estou disponível. Se o Senhor quiser, se é para passar vergonha, eu vou passar vergonha. Se é para liberar a palavra, eu vou liberar a palavra. Se é para liberar a cura, então que o Senhor possa fluir através de mim. Eu não estou preparado para fazer nada. Agora, eu entendo uma coisa, quando eu começo a caminhar em direção ao propósito, Deus fala, então está na hora de capacitar. Deus começa a capacitar no momento que você sai do seu lugar e começa a andar em direção ao propósito. Às vezes a gente fica esperando, Deus me capacita para fazer algo. E Deus diz, começa a andar que eu vou te capacitar. Sai do seu lugar e começa a andar em direção ao propósito, que eu vou liberar sobre a sua vida uma unção de capacitação. Aleluia! A gente sempre fala aqui no Ministério de Louvor, a gente conversando nas nossas reuniões. Deus não quer ninguém talentoso, Deus não está esperando ninguém talentoso, Ele vai capacitar aqueles que estão disponíveis para servir no reino, porque tudo vem de Deus, é Ele quem prepara, é Ele quem capacita, é Ele quem unge, é Ele quem dá autoridade. Mas eu preciso entender, eu preciso sair de onde eu estou. Eu não posso fugir do meu chamado, eu não posso fugir do propósito que Deus tem. Ei, talvez você até hoje fugiu do propósito. Deus está falando com alguém aqui. Talvez você está fugindo do seu propósito. Você sabe, Deus já te falou. Você ouviu a voz do Senhor. Tem gente que já foi até capacitada, já teve, mas hoje está fugindo do propósito. Está fugindo do chamado, está se escondendo, tentando se esconder de Deus. Mas deixa eu dizer para você uma coisa, ninguém consegue se esconder de Deus. Jonas pensou, eu vou esconder da face do Senhor. E Deus olhando lá de cima, não vai não. E Jonas, eu vou fugir, aonde é que eu escondo de Deus? Eu vou fugir da presença do Senhor. Na verdade, Jonas não queria esconder da presença de Deus. Ele queria simplesmente fugir do chamado. Jonas não queria se afastar de Deus, ele só não queria pregar em Nínive. Mas pelo fato dele fugir do propósito, ele também se afastou da presença de Deus. Quem está entendendo? Aí Jonas pega, sai nessa tentativa de se esconder de Deus. E aí diz o texto que Jonas desce para Jope, paga a passagem e entra no barco para viajar para Tarsis. Querido, isso aqui é muito profundo. Jonas pagou para sair da presença de Deus. Jonas pagou para tentar esconder de Deus.
e entrou no navio para ir para um lugar distante da presença de Deus. Deixa eu te falar algo aqui muito importante que pode mudar o futuro da sua vida. Quando você está numa tentativa de fugir da presença de Deus, se esconder do chamado, daquilo que Deus tem para a sua vida, todos aqueles que estão à sua volta também sofrem as consequências. Quando você tenta fugir daquilo que Deus te chamou, aqueles que estão com você também sofrem as consequências. Se você é alguém que está fugindo, está se escondendo de Deus, do chamado que Deus tem para a sua vida, os seus filhos vão sentir as consequências. A sua esposa, o seu esposo também vai enfrentar contigo as consequências de fugir do chamado de Deus. Por isso eu trouxe essa palavra aqui essa noite. Para de fugir do seu chamado. Para de fugir daquilo que Deus te chamou para fazer. Eu tenho um recado para você essa noite. Para de fugir da presença de Deus. Para de fugir daquilo que Deus te chamou para fazer, pelo amor de Deus. Já chega. Você tentou esconder por muito tempo, chega. Está na hora de mergulhar em Deus e dizer: Deus, o que o Senhor quer de mim? Eu já fiquei muito tempo escondido, agora eu quero fluir no Senhor, chega. Chore, andorabaxere, cantarabaxere, andarabaxore, andarabaxere, andarabaxore. Eu lendo o texto, eu fiquei com muita dó do capitão do navio e dos marinheiros que estavam ali. Porque não tinha nada a ver com a história. O capitão estava com a carga pronta. Estava com tudo pronto para sair. Aí de repente chega um camarada que está tentando fugir de Deus, que está tentando se esconder de Deus, paga a passagem, entra no navio, e o cara perde toda a carga, ainda perde quase tudo, até o navio correu o risco de perder, e não tinha nada a ver com a história. Aí aqui tem uma lição importante: cuidado com quem você desenvolve relacionamento. Tem gente que fica: meu Deus, eu não sei porquê de tanta luta, eu não sei porquê de tanto sofrimento. Eu estou fazendo tudo certo, eu estou aqui, estou fazendo tudo certo, eu não sei porquê que está acontecendo isso. Talvez seja porque as pessoas que você está relacionando seja alguém que está fugindo. Talvez as pessoas que estão à sua volta sejam pessoas que estão fugindo de Deus. Eu sou radical, querido, nos meus relacionamentos. Eu sou igual o pastor Wander. Eu me inspiro nele porque eu vejo nele alguém que é muito criterioso na hora de escolher as pessoas para desenvolver relacionamento. Eu não estou falando de conversar, de você ajudar, de cuidar de alguém. Não é isso. Eu estou sempre pronto a servir qualquer pessoa. Agora, relacionamento, ter a chave dos meus sentimentos, aí eu não abro para qualquer pessoa. Sentar à mesa e compartilhar da minha vida, eu não faço isso com qualquer pessoa, porque eu sei que isso vai ter consequência direta na minha vida e naquilo que Deus tem preparado para mim. Tem consequência direta. E eu vejo pessoas, às vezes eu fico tão triste, eu oro, eu converso com minha esposa, eu vejo pessoas tão cheias de Deus, que podia estar fazendo tanta coisa, mas rodeado de pessoas que abriram mão do ministério, abriram mão do propósito, abriram mão da presença de Deus, está numa busca incessante em esconder de Deus, em esconder daquilo que Deus preparou, e essas pessoas que estão lutando para fazer algo, relacionando com essas pessoas, eu fico olhando e falo: Deus tem misericórdia. Tem misericórdia. Muitas vezes a gente tenta falar, você chega e fala: meu irmão, não vai por aí, não relaciona com essa pessoa, isso não vai ser bom, isso é um caminho de morte. A pessoa diz: não dou conta, eu amo demais, eu preciso ficar junto. E depois não entende por que vem as tempestades. Depois não entende por que está rodeado de problema. Querido, a gente já tem um monte de problema. O mar já é violento, já é agitado por natureza. Imagina eu estar atraindo para minha casa, para minha família, luta que não é minha. Pessoas que estão fugindo de Deus.
Deus está falando com alguém aqui hoje. É tempo de nós alinharmos as nossas vidas com a vontade de Deus. É tempo de um alinhamento, um propósito, uma vontade alinhada com a vontade de Deus. Todo relacionamento vai trazer uma consequência. Por isso eu me aproximo de quem está alinhado com o propósito que eu tenho. Eu relaciono com quem está com quem também está nessa mesma busca que eu estou pela presença de Deus. Porque aí nós vamos edificando uns aos outros. Nós vamos fortalecendo uns aos outros no dia mau, no dia da angústia. Eu vou segurar no braço. Vamos, meu irmão. Se o dia está ruim hoje para você, eu vou te ajudar. Amanhã eu não estou muito bem. Então vem, meu irmão. Agora eu vou te ajudar. E nós vamos juntos. Nós vamos juntos, nós vamos vencendo. Mas eu não vou colocar no meu barco pessoas que estão fugindo do propósito. Eu fiquei lendo e eu achei interessante, porque o capitão do navio, quando Jonas chega e diz, olha, eu vou pagar a passagem e estou indo para Tarsis, ele não pergunta nada. Jonas entra no barco e começa a viagem. Mas lá no verso 8, quando a tempestade já está acontecendo, aí ele vai diante de Jonas e fala, ó, tem alguma coisa errada. Aí eu fiquei perguntando, por que não perguntou lá, antes de deixar o camarada entrar no navio? Eu fiquei lembrando, tem gente que na hora de casar, agora eu vou dar um conselho para os jovens que ainda não casou. Quando você for casar, pergunta. A fase de conhecimento é para isso. Porque eu já vi muita gente sofrendo e está sofrendo até hoje. Porque na hora do casamento, não, eu amo demais, não dá. Veja bem, observa o tratamento com a mãe, observa o tratamento com o pai. Não, mas é linda demais, é lindo demais, eu já estou apaixonado, eu não consigo ver mais nada, eu quero agora, tem que ser agora. Aí depois que casa, parece que a paixão sai. E aí, não era bem isso. Mas por que você não viu antes? Eu sou muito feliz porque Deus derramou muita graça sobre a minha vida. Eu nem escolher sabia. Mas até isso, eu acho que foi Deus. Porque eu oro todo dia e falo assim, Deus, eu não mereço uma esposa no nível da que o Senhor me deu. Não mereço. Eu não sou digno. Porque eu sou tão grato a Deus pela vida dela, eu aprendo todo dia. Minha esposa é alguém que está o tempo todo plugado com Deus, falando com Deus, buscando, aprendendo. E eu falo, Deus, obrigado, porque eu acho que eu não sei nem como, foi o Senhor que escolheu para mim. Obrigado, Senhor, porque o Senhor sabe tudo. Então, querido, nós precisamos entender que os relacionamentos, nós é que decidimos. Você que decide com quem você quer relacionar, aonde você quer chegar. Aleluia? Quem está entendendo? Deus mandou a tempestade. Eu achei interessante isso aqui, porque é muito difícil a gente entender que quando a gente está passando por uma dificuldade, uma luta, a gente pensar que foi Deus que trouxe. Geralmente a gente ora, o diabo se levantou, ora por mim, porque o diabo está cirandando lá em casa, tem uma situação complicada lá, e Deus, o senhor precisa fazer alguma coisa por mim, está muito difícil. Mas, e será que não foi Deus que gerou essa situação na sua vida, para te trazer de volta para o propósito? Tem pessoas que só estão aqui hoje dentro desse culto porque enfrentou uma grande tribulação ontem. Eu sei disso. Tem pessoas que só estão aqui hoje porque enfrentaram uma dificuldade tão violenta lá atrás. Você, Senhor, tem misericórdia, eu preciso correr para. E aí você chegou aqui.
Mas deixa eu dizer para você uma coisa. Essa luta que você enfrentou, essa tempestade que você enfrentou foi boa. Glória a Deus por ela, por isso que você está aqui. Eu olho aqui agora, eu vejo pessoas que quando chegou aqui, queria tirar a própria vida. Queria tirar a própria vida, mas alguém disse, espera um pouco. Espera um pouco, porque vai ter um encontro com Deus. Se você quiser tirar a própria vida segunda, você tira. Vamos com a gente no encontro. Está aqui até hoje, está cuidando de pessoas, está liderando casa de paz. Aquilo que recebeu de Deus agora está transmitindo para outras pessoas, porque a luta, a dificuldade trouxe para o propósito. Então deixa eu dizer para você uma coisa, se você está enfrentando dificuldade esses dias, deixa eu dizer para você algo, tomara que continue até que você alinhe o propósito com Deus. Poucas pessoas deram glória a Deus, agora ficou difícil, né? Se isso servir para alinhar a sua vida com o propósito de Deus, eu vou ser profeta essa noite, que continue em nome de Jesus. Querido, eu não estaria aqui essa noite se não fosse as lutas que eu enfrentei. A minha vontade não era estar aqui. Quando eu tinha 19 anos, quando Deus me chamou lá do interior de Goiás, lá da roça, a minha vontade é ficar lá. Era ficar lá. Era tão bom ficar na roça. Ninguém me cobrava. Ninguém me pressionava. A gente tinha de tudo. Estava bom demais lá na roça. Até que Deus criou uma crise, uma situação, eu perdi os meus pais, e o negócio foi ficando difícil, e aí já não tinha dinheiro, já não tinha recurso, não tinha mais nada, e aquela situação, hoje eu olho para trás, foi Deus que mandou aquela tempestade, porque aquela tempestade me enviou direto para o propósito que Ele tinha na minha vida. Eu falo, Senhor, obrigado, glória a Deus, porque daquela tempestade. Talvez eu estaria até hoje lá. Talvez eu estaria lá cuidando de cabrito, cuidando de planta. E é bom e eu gosto também. Mas é melhor estar no centro da vontade de Deus. Não, a pastora ministrou aqui na sexta. Não existe sucesso sem Deus. Querido, você pode conquistar qualquer coisa na sua vida. Se isso não te levar para a presença de Deus, isso não é conquista. Isso não é conquista. Não adianta a gente fazer nada, nós vamos deixar tudo para trás. A única coisa que nós vamos levar é aquilo que nós construímos em Deus. Por isso eu sempre digo para quem está perto de mim, quem anda comigo, até o meu dinheiro é espiritual. Por isso que eu procuro sempre ser dizimista e ofertante de excelência. Porque eu entendo que até o meu dinheiro eu vou levar para o céu. Aí alguém pode dizer que isso é heresia, dinheiro é coisa da terra. Não é não. Se eu investir no reino e o reino crescer e alcançar pessoas, a hora que eu estiver lá diante de Deus, o meu dinheiro também chegou. Porque Ele abençoou a vida de fulano, abençoou a vida de cicrano, que chegou comigo lá. Porque eu fui mantenedor, eu investi no reino de Deus. Então o dinheiro, o meu recurso que eu lanço no reino de Deus, eu estou santificando ao Senhor. Aleluia. Tudo que eu tenho, aliás, eu não tenho nada. Desculpa. Se você tem alguma coisa, eu decidi que eu não tenho nada. Porque quando eu olho para trás e eu vejo de onde Deus me tirou, eu não tenho o direito de dizer que eu tenho alguma coisa. Se Deus tirar a mão um segundo de cima de mim, acaba tudo. Então eu não tenho nada, tudo é dele. Tudo é dele. Eu estou aqui para administrar com responsabilidade aquilo que é dele. Deus está chamando pessoas aqui nessa noite. Deus está querendo alinhar o propósito que Ele tem na sua vida. Você não pode mais viver do jeito que você está vivendo. Deus está falando com alguém aqui essa noite. Eu sinto no meu espírito que isso é recado para alguém aqui essa noite.
Deus está te dando a oportunidade de ouvir essa palavra. Deus enviou a tempestade sobre o navio. E algo interessante é que Jonas estava dormindo na hora da tempestade. Quando a tempestade chegou, diz o texto que Jonas estava no porão do navio dormindo. O pau está quebrando lá fora, Jonas está dormindo lá dentro do porão, tranquilo. E enquanto eu estava lendo isso, eu tive uma visão de pessoas que estavam vivendo exatamente isso aqui. Elas estão fechadas em porões escuros. Abriram mão de tudo, fugiram da presença de Deus e hoje se encontra fechada nesses lugares. São quartos fechados, são porões escuros. E elas não conseguem ver a tempestade que está à volta. Está trabalhando, está construindo, está vivendo bem, está com saúde, então está tranquilo, eu estou dormindo. Mas deixa eu dizer para você, a hora que você sair desse lugar, você vai ver a tempestade que está acontecendo lá de fora. Mas muitas vezes nós não vemos, por quê? Porque nós estamos num estado de sono profundo. Eu estou aqui essa noite para dizer, está na hora de acordar. Ei, meu irmão, está na hora de acordar. Deus quer te tirar desse porão escuro e fechado. Ninguém aqui, não tem ninguém. Deus quer tirar você dessa situação para uma nova vida. Deus tem algo novo para liberar sobre a sua vida hoje. Não dá mais para viver nesse estado. Parece que está tudo bem, mas você sabe que não está. Parece que está tudo tranquilo, eu estou fazendo, eu estou trabalhando, parece, só parece. Mas você sabe que não, por quê? Porque você fugiu do propósito. E quem abriu mão do propósito sabe exatamente aonde está. Eu não estou aqui para condenar você. Eu não vim aqui com essa palavra para condenar você. Eu trouxe uma boa nova, eu trouxe uma palavra de esperança. Ainda que você esteja nessa situação, Deus está aqui hoje te chamando para sair daí. E eu já estou encerrando. Depois que Jonas, depois de se encontrar nessa situação, que os marinheiros descobrem que porque lançam sorte e descobrem que o problema estava com ele, aí começa a mudar a vida de Jonas. Aí o caminho de Jonas começa a ser diferente, porque Jonas reconhece, o problema aqui sou eu. Deus só pode mudar a minha história quando eu reconheço, o problema aqui sou eu. Deus nunca vai mudar a sua vida quando você estiver dizendo, o problema é o pastor, o problema é o líder, o problema é o discipulador, o problema é aquele lá porque não fez isso, o problema é aquele lá porque deveria fazer isso por mim e não fez. Enquanto você estiver apontando as pessoas, Deus não pode fazer nada. Mas deixa eu te dizer hoje, essa noite, reconheça. Porque se você reconhecer, o problema sou eu, o problema do que eu estou vivendo hoje sou eu, aí você está dizendo, Deus, então agora pode começar. Se você tiver coragem essa noite de dizer, problema aqui sou eu, problema não é a igreja não, sou eu, Deus vai começar a mudar a sua vida a partir de hoje. E eu acredito que tem nesse lugar homens e mulheres que estão entendendo que Deus chamou para coisas maiores, o propósito é maior, a glória da segunda casa será maior, aquilo que Deus vai fazer será muito maior. Aqui, há pessoas que estão entendendo que o que eu estou vivendo hoje, eu sei, não é o propósito de Deus. Deus tem muito mais, eu já ouvi a voz, Deus já falou comigo. Então, querido, começa hoje. Começa hoje, deixa Deus entrar. Deixa Deus entrar lá no porão e tirar você de lá. Deixa o Espírito Santo trabalhar. Não tem a ver comigo aqui.
Mas eu sei o que eu estou transmitindo aqui hoje. Eu sei o que Deus falou comigo. Deixa o Espírito Santo ministrar. Eu já quero concluir aqui. Presta atenção em mim, porque Deus ainda tem muito a fazer. O que há de mais fantástico nessa passagem, e uma das maiores histórias da Bíblia, nós lemos aqui nesse texto. No final do capítulo 1, quando Deus envia um grande peixe. Deus envia um grande peixe para engolir Jonas, quando Jonas decide se lançar nas águas. E aí eu fiquei pensando e falando, Deus, mas o Senhor enviou um peixe para engolir Jonas, o que de bom tem nisso? Jonas teria morrido se não fosse o grande peixe. Jonas teria sucumbido, se afogado no mar se não fosse o grande peixe, mas Deus enviou o grande peixe quando Jonas decidiu se lançar, quando Jonas assumiu que o problema era ele. Deus falou, eu vou enviar o peixe. E Jonas vai parar lá nas profundezas do oceano. Quando ele começa a orar e a falar com Deus. No capítulo 2, Jonas começa a orar. É a oração de Jonas. Diz assim, dentro do peixe Jonas orou ao Senhor. E ele diz, em meu desespero clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Em meu desespero eu clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Tem muita gente aqui que está dizendo assim, eu já cansei até de orar, porque eu acho que Deus não está mais nem ouvindo a minha oração. Eu tenho um recado para você. Se Deus ouviu a voz de alguém que estava fugindo, alguém que embarcou no navio que era dos outros, causou dano às pessoas, e agora está dentro de um peixe lá no fundo do oceano, Deus conseguiu ouvir a voz dessa pessoa orando. Por que é que Deus não vai ouvir a sua oração agora? Se Deus ouviu a oração de um homem nessas circunstâncias, por que é que Deus não vai ouvir o seu clamor hoje? Querido, nós sempre falamos aqui que a oração muda tudo. Aqui está a prova. Deus transformou um grande peixe num submarino que levou Jonas direto para o propósito que Deus tinha na vida dele. Ao invés de peixe, agora é um submarino. Por quê? Porque Jonas orou. Jonas clamou ao Senhor. Então Deus falou, então agora está na hora de eu fazer alguma coisa. Eu vou guiar o peixe. Jonas está orando um dia e o peixe está indo. Jonas está orando no segundo dia e o peixe está indo. Está levando Jonas direto para o propósito que Deus tinha na vida dele. Ei, querido, talvez você está dizendo, eu estou exatamente assim. Eu estou como se eu estivesse no ventre de um grande peixe. Quando eu oro, parece que Deus não está me ouvindo. Nada acontece, está tudo fechado. Deixa eu dizer para você uma coisa. Deus está ouvindo sim. E essa situação que você está vivendo será apenas um transporte que Deus vai usar para te levar direto para o propósito que Ele tem para a sua vida. Se coloca de pé, querido, no seu lugar. Feche os seus olhos. Oh Espírito Santo de Deus, Tu que sondas e conheces o nosso coração, Pai, que o Senhor possa vir nesse lugar essa noite, sondando o meu coração e a minha mente, sondando o coração de homens e mulheres que está aqui nesse lugar. Eu sei que o Senhor tem propósitos grandiosos na vida desses que o Senhor chamou. Oh Espírito Santo de Deus, começa a alcançar agora, meu Pai, essas pessoas que estão nesses lugares escuros, meu Pai. Espírito de Deus, vem com a tua mão poderosa e começa a arrancar agora.
Vamos, noiva do Cordeiro, apresenta a sua vida diante do Senhor. Eu vejo o Espírito Santo de Deus arrancando pessoas de lugares escuros, de prisões na alma. Não dá mais para viver dessa forma. Deus vai fazer tudo novo. É noite de cura, é noite de libertação. Vamos lá. Você sabe exatamente como você está. Não é uma palavra de condenação, é uma palavra de esperança. Deus quer te alcançar. Deus está te alcançando aí essa noite. Há uma glória de Deus aqui. Há uma presença de Deus. Continue orando. Continue orando. Deixa Deus esquadrinhar o seu coração hoje. Vem Espírito de Deus. Vem Espírito de Deus. Vem Espírito Santo. Vem, toca. 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 Vida nova. Deus está te chamando para o propósito. Mergulha! Mergulha! Fogo de Deus! Fogo! 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 Sinta a mão do Espírito. Sinta o abraço do Espírito. Deus está te tocando hoje. Ora, Xuria, Baba. Fogo de Deus. Fogo de Deus. Xuria, Andarabaxeria. Para a morte, é para a vida, é para a vida. Deus está te levando ao propósito. Deixa Ele te conduzir. Deixa Ele te conduzir. Me envolva com sua glória e poder. Sua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. E tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Fogo! 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 E andou. Ria passuria da bateria. E tudo que eu mais quero é te ver. Vem Espírito de Deus. Vem Espírito de Deus. Sopra, sopra, sopra. E tua voz ecoa em meu ser. Eu quero mais, eu quero mais. Ele está te esperando aqui. Leva-me mais perto, onde eu te encontro.
nova atmosfera da glória. Tem mais. Tua majestade é a Ria Babachuri Andaraba Rica Torabachuri Andorababachiri Andarabachiri Andaraba. Oh Espírito de Deus, passeia nesse lugar, Pai. Oh Rica Torabachiri Andarabachuri Andarabachiri. Oh Espírito de Deus, vem com a tua mão poderosa, vem arrancando do cárcere, vem arrancando do porão escuro agora. Ria Shoria Babachuri Ria Pachuri Andarabachiri Andarabachuri Andarabachiri Andarabachiri. Oh Ria Andarara Cantarabachiri Andarabachuri Andarabachuri Andarabachiri. Deus está dizendo que ainda tem gente aqui que está preso. Você sabe que é você que está aí. Ria Papachuri Andarabachuri. É noite de sair para fora. Oh, Ria Bachuri. Sai para fora. Sai para fora. Livre, 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 livre. Ria Babachuri. Liberdade, liberdade. Liberdade, livre, livre. Choriamba, choriamba, livre. Oh, orianda, chorianda, chorianda, chorianda. Oh Espírito de Deus, manifesta o teu poder, manifesta a tua glória, sopra sobre esse lugar. Isso, a sua glória, e tudo veio de ti, e tudo volta pra ti. Ninguém vai roubar sua glória, ninguém vai roubar sua glória, e tudo veio de ti. Tudo volta pra ti. Ninguém vai roubar sua glória. Ninguém vai roubar sua glória. Sopra Espírito de Deus. Tudo veio de ti. Aleluia. E tudo